João Espanha e Francisco Proença de Carvalho são os convidados deste Hora Económico. Muito boa noite, João. Boa noite. Começava por ti. A última declaração de Tsipras diz que há responsabilidades criminais do Fundo Monetário Internacional, mais um fim de semana sem acordo. François Hollande diz que já há pouco tempo para evitar uma saída da Grécia do euro. Entramos numa fase diferente das negociações ou estamos só a pressionar a Grécia, de facto, a capitular? Eu não sei se nós estamos a pressionar a Grécia, não creio que Portugal tenha nós, qualquer nós papel... Europa, nós Europa. Seja E credores também, de alguma forma. Enfim, eu penso que o que se tem assistido nos últimos tempos é, de facto, um agudizar e um crescendo de agitação entre as partes envolvidas neste semi-conflito económico, mas eu tenho, apesar de tudo, uma certa tendência para não entrar em pânico nem ficar, enfim, angustiado com isto. Afirmações como essas do Sr. Tsipras, de que o FMI tem responsabilidades criminais, não sei qual é que é a formação do Sr. Tsipras, mas de certeza que não é licenciado em Direito, porque se fosse, apercebia-se do disparate que tinha acabado de dizer. A doutora Paula Teixeira da Cruz é licenciada em Direito e diria o mesmo, acho eu, às vezes. Pois, mas a doutora Paula Teixeira da Cruz, embora se veja grega connosco de vez em quando, não é, penso eu, parte do governo grego, e, portanto, o que eu diria neste caso em concreto é basicamente o seguinte: eu continuo convencido que, nem que seja na 25ª hora, a Grécia vai acabar por ficar no euro e, sobretudo, não vai sair por acidente. Estas coisas são demasiado sérias para que aconteçam por acaso alguns acidentes. É facto que na história não muito recente da Europa algumas coisas aconteceram, não direi de forma acidental, mas de forma completamente inesperada para a maior parte dos atores. Mas eu diria que, neste caso em concreto, estamos avisados e dificilmente se deixará a Grécia sair, enfim, de uma forma pouco avisada e, portanto, aquilo que estamos a assistir, diria que, ou penso que é a forma como as partes se estão a colocar em ordem a conseguirem um arranjo final interessante. É importante não esquecer, penso eu, que há aqui uma questão geoestratégica muito importante e que aconselha a todo o trânsito que a Grécia não se, enfim, continue com este abraço amigo da Europa e não vá, enfim, deixar o flanco sul da Europa exposto, que era uma ameaça turca, que era uma ameaça russa, e, portanto, mais tarde ou mais cedo, creio que o acordo vai ser atingido. Francisco, a verdade é que uma sondagem hoje dizia que 57% dos gregos estão de acordo com um mau acordo, ou preferem um mau acordo, a sair do euro. Em que medida é que este ainda é o governo que está legitimado para negociar este processo? Bom, eu acho que uma coisa não implica a outra. O que quero dizer com isto é o seguinte: eu acredito que o próprio governo grego também acha, no fundo, que um mau acordo é melhor do que uma saída do euro, pelo menos para os gregos seguramente. Se para a Europa é imprevisível, para os gregos é seguramente melhor e, portanto, acredito que haja alguma racionalidade ainda no meio disso tudo. Portanto, enfim, as sondagens valem o que valem e com essa pergunta da legitimação é um bocadinho também, enfim, relativa. Eu acho que os gregos estão a esticar a corda, a esticar a corda, a esticar a corda, porque o governo grego, no fundo, tem que arranjar uma justificação externa e interna e tem que arranjar uma justificação para aquilo que foi o mandato que recebeu, mas se no final do dia estivermos perante as duas hipóteses, eles vão ter que arranjar uma saída qualquer para isso. Acredito eu, sou um bocadinho também, quero ser otimista como o João nesse aspecto. Aliás, nós os advogados muitas vezes temos a experiência que as negociações só se chegam a bom porto quando nós achamos que estão mesmo sem hipótese nenhuma. Acontece tantas vezes e na Europa também é prática habitual isso acontecer. Neste caso estamos há bastante tempo neste impasse, nesta guerra de palavras, e podemos reparar num curto espaço de tempo que temos a chanceler Merkel a dar assim um sinal de abertura à Grécia, depois vem outro responsável do governo alemão dar um sinal oposto. Dizendo inclusivamente que é preciso começar a preparar a saída da Grécia e do euro. Isto chama-se política, mas é política de risco, porque a política hoje em dia está conjugada com aquilo que nós chamamos de mercados, como bem sabemos, e nós vemos o que é que tem acontecido nos últimos tempos, nos últimos dias, aos mercados, com base neste tipo de declarações. O que eu acho para a Grécia, como relativamente a todos os dossiês assim complexos,
é que há um limite de tempo e tem que existir um limite de tempo para se chegar a uma decisão de ou vai ou racha, não é? E portanto eu acho que esse limite está a chegar e portanto espero que nos próximos dias tenhamos alguma espécie de fumo branco. Um fumo branco que o governo grego terá depois que justificar provavelmente com os seus eleitores. Essa sondagem provavelmente ajuda ao governo grego, ao contrário da pergunta que no fundo parece querer retirar a legitima. Eu acho que esta sondagem poderá legitimar o governo grego a ceder um bocadinho ou ceder bastante naquilo que era o seu projeto inicial. Se depois aquilo que se passa a seguir se coloca a eleições, se faz algum referendo, não sei o que é que vai acontecer, mas poderá ser uma oportunidade, bom, perceberem que é uma situação provavelmente catastrófica, a não chegarem ao acordo, porque a zona euro foi concebida assim, bem ou mal, foi concebida assim com estas regras, e não há, na minha opinião, ninguém que tenha bem noção do que é um plano de saída. E se a Europa consegue e o euro consegue sobreviver, na minha opinião, com dificuldades, a uma saída de qualquer país, pelo menos imediatas, nomeadamente para países como Portugal, e podemos ter aquela almofada para um ano ou o que seja, mas para a Grécia não, e eu acho que até pelaquela questão geoestratégica de facto muito importante, acho que vai ser esse um dos motivos para chegar aqui a algum acordo, mas obviamente que esse acordo dependerá sempre do bom senso do governo grego, porque eu não acredito que a Europa vá ceder muito para não legitimar os Podemos e outros tipos de movimentos que se formam na Europa. Mas penso que nenhum líder europeu gostará de ficar na história como aquele que, ao deixar sair a Grécia, arrisca quebrar a longa paz europeia. Isto é de uma irresponsabilidade tal que eu penso que não é concebível. E, portanto, daí eu não serei, ao contrário do que refere o Francisco, eu não estou a ser otimista, eu estou a ser realista. Isto é, não é sensato, não é razoável, não é concebível deixar a Grécia sair do euro com as consequências que isso acarreta para toda a Europa. E, aliás, o Francisco colocou o dedo na ferida. Se a Grécia sai, a Europa não está preparada para a saída da Grécia, as ondas de choque são imprevisíveis e, muito provavelmente, toda a faixa sul da Europa iria sofrer com as relegitimações dos movimentos extremistas, não apenas de esquerda, mas também de direita. Portanto, arriscamos um colapso. Pois. Nós chegámos a um ponto em que falhou, de alguma forma, a promessa de Hollande, que era uma esquerda mais moderada e que com Hollande a Europa mudava, e vimos, aliás, o Partido Socialista a capitalizar muito também nessa onda de mudança. Nós chegámos a falar dela aqui, estou a falar do nosso Partido Socialista, e a seguir veio uma solução mais radical, protagonizada pelo Syriza, com os resultados ou não resultados que estão à vista. Não se está aqui a começar a esvaziar um pouco o espaço alternativo àquilo que tem sido esta receita mais alemã para a Europa? Em primeiro lugar, não sei se foi por Hollande, mas é verdade que houve alguma mudança na Europa. Foi pelo BCE e Portugal que o diga, e continua a existir. Não se pode dizer que seja uma mudança estrutural de pensamento político, mas ajuda. Não sabemos até quando e como é que isto se vai desenvolver, mas ajuda. Portanto, eu não diria que tenha sido completamente em vão uma tentativa de reequilibrar aqui um bocadinho esta ortodoxia alemã, se é que podemos chamar assim, num determinado sentido. Que isto foi também contra a primeira postura da Alemanha. Portanto, eu acho que nesse aspecto foi feito um caminho. Não posso arriscar que foi por causa do Sr. Hollande. Acho que a França não tem assim tanto impacto, mas foi... Enfim, mas o Banco Central Europeu limitou-se basicamente a ligar quase a impressora do dinheiro, começou a comprar ativos. Mas limitar-se é uma coisa que há 4 anos ou há 3 anos, lembro do Dr. Mário Soares dizer, bom, mas porquê é que não emitem moeda? Enfim. O senhor que lá estava se chamava Trichet. Exatamente. Não é? De facto, não é bem, podemos dizer, bom, não mudou, não se partiu aqui para um caminho de eurobonds, um caminho de algum alívio na austeridade, mas existe alguma coisa, há aqui uma gestão difícil política entre não dar caminho aos extremismos dos Podemos e o Syriza já se deu o caminho suficiente e, portanto, houve aqui algum reequilíbrio nesse aspecto. Não se deu um passo adiante na integração, não se deu
outros passos mais profundos, mas deu-se esse passo. Portanto, não podemos esquecer desse passo em primeiro lugar. Relativamente à questão de existir espaço, existe espaço para um discurso um bocadinho político, um bocadinho, se calhar, enfim, de jogar também com o tempo, de continuar a insistir que a Europa tem que dar um passo no sentido de uma maior integração noutro tipo de questões económicas e questões orçamentais, e portanto eu acho que ainda existe esse espaço nesse caminho. Agora, não existe obviamente espaço, que é o espaço que houve aqui uma tentativa de aproveitamento ao princípio, por exemplo, do Partido Socialista, de o Syriza é um ar fresco que vem para a Europa. Não, o Syriza não foi ar fresco nenhum que veio para a Europa, como se veio a revelar, e nesse aspecto eu acho que a história, em um tempo, 6 meses, bastaram para nós percebermos isso. Mas eu acho que no centro-direita e no centro-esquerda tem que sempre existir discurso político para tentar mudar alguma coisa. Tentar mudar no sentido de dar um bocadinho mais conversa, e quando eu digo conversa não é só no mau sentido, de puxar pelas empresas, enfim, o Portugal 2020, a questão do crescimento económico ser importante. Eu acho que discurso para isso existe. Discurso para a revolução é um discurso suicida e, portanto, é dentro destes equilíbrios que nos temos que mover. Se vamos mudar o pensamento da Alemanha, a Alemanha não vai ficar sempre assim para sempre. A Alemanha precisa de crescimento económico, também precisa que os países da periferia e que a Europa, que é o seu principal mercado ainda, que funcione. Portanto, o tempo tem funcionado sempre aqui como um ajudante das coisas. E nesse aspecto o governo português esteve bem ao resistir. Não fez grande coisa, mas teve a capacidade de resistir, e nesse aspecto há que dar valor. Pois, não sei se darei esse valor, mas de todo modo acho que eu não concordo muito com o facto de neste momento termos, a nível da política europeia, pelo menos a nível de política monetária, uma vitória da Alemanha, ou estarmos todos a seguir a passo de ganso aquilo que diz a senhora Merkel. Bem pelo contrário. Mário Draghi não estará totalmente alinhado, de resto, não ou nada todo, alinhado, não é? Ou pelo menos, com essa ou estamos todos muito enganados, ou então pelo menos o Sr. Schäuble veio dizer que não queria nada daquilo, antes pelo contrário, mas a verdade é que ligar a impressora do dinheiro resolveu muita coisa, designadamente, deu o sinal aos mercados de que se alguma coisa acontecesse, o Banco Central Europeu cá estaria para aguentar as pontas. E isso é que nos tem salvo. E aí peço desculpa, Francisco, não dou o mérito ao governo português, dou o mérito ao Sr. Draghi e ao BCE para nos salvar. Não me percebeste então bem, porque eu dei mérito no sentido de resistir, modo, até porque este governo, não é? ao contrário também indo, ao contrário, quer do Francisco, quer de ti, Alexandre, eu não me parece que este governo seja propriamente, ou execute uma política de direita. Eu acho que este governo está mais à esquerda do que muitos governos que tivemos aí. Mas com uma motivação de direita, pronto. Eventualmente com uma motivação de direita, mas o que este governo tem... Vamos lá ver. Este governo faz lembrar duas coisas. A senhora Thatcher e o Sr. Mário Soares, que são completamente paradoxais, mas têm um ponto de contacto. A senhora Thatcher dizia, as políticas são Tina, there is no alternative. Portanto, temos que fazer isto porque não há outra alternativa. É o que este governo nos diz. O Sr. Mário Soares, nos anos 80, quando se viu perante uma bancarrota, o que é que fez? Fez uma coisa que este governo não pode fazer, que é desvalorizar a moeda, mas o Sr. Draghi encarregou-se de o fazer por ele, aumentou brutalmente os impostos, o que faz lembrar um senhor professor de voz pausada que também aumentou brutalmente os impostos, e reduziu, cortando cegamente na despesa do Estado para conseguir reequilibrar a balança de transações correntes. Isto passou-se em 1982-83. E quem estava à frente do governo era o Sr. Mário Soares. Ora, o Sr. Mário Soares, que eu saiba, de direita, não é de certeza. Portanto, dizer que estas políticas são de direita ou são de esquerda, eu confesso que tenho alguma dificuldade em qualificá-las nestes termos. Acho que são mais políticas TINA, políticas de não há alternativa. Ou nas imortais palavras do professor Vítor Gaspar no Conselho de Ministros, ao que dizem as más línguas, não há dinheiro. E, portanto, quando não há dinheiro, a frase termina de forma a que eu não posso dizer aqui, mas de facto é dizer que isto são políticas de direita, lamento. Isto são as políticas possíveis. Porquê? Tanto não são de direita que, quando a esquerda lá esteve e se viu perante o mesmo conjunto de circunstâncias, adotou exatamente as mesmas políticas. Portanto, não me parece que elas possam ser coloridas
de vermelho, ou de azul, ou de amarelo, ou de laranja. Por isso é que eu situava há pouco a pergunta na questão europeia, porque a promessa é sempre a mesma. Se a Europa mudar, tudo se resolve. E a pergunta que eu fazia é justamente no sentido de Mário Draghi ligou a impressora, a Europa parece não ter mudado, mas a promessa, quer do Hollande, quer do Syriza, é a Europa vai ter de mudar, e é a promessa também de resto do Partido Socialista. Nesse aspecto a Europa já mudou, porque houve uma certa, e eu diria que aquilo que importa reter dos últimos anos na dinâmica europeia, em certo sentido, é o facto do BCE ter efetivamente ganho autonomia e das instituições europeias ser aquela que mais independente está dos governos. A Europa continua a ser uma Europa de governos, uma Europa de nações. O Parlamento Europeu, por enquanto, pouco vale. O que vale é o Conselho. Mas agora há uma exceção. Há um BCE que se levanta e diz: lamento, mas nós entendemos que isto tem que ser por aqui. E vamos embora. Se isso é bom, também tenho as minhas dúvidas. Porque eu não elegi ninguém para ir para a frente do BCE. Nós só elegemos parlamentares europeus. E elegemos os nossos governos. Portanto, no Conselho de Ministros da Europa, nós estamos representados pelos nossos governos que foram eleitos democraticamente. O Parlamento Europeu também foi sujeito ao escrutínio popular. O BCE não foi. Curiosamente, estamos a aplaudir o BCE que não é eleito. Há aqui algo que deve ser corrigido e, eventualmente, poderá ter que vir a ser corrigido num futuro mais ou menos próximo, porque, digo, há aqui um certo déficit de legitimação democrática. Mas o que é facto é que haver um herói no meio disto tudo é, de facto, o Sr. Draghi. Não há nada a dizer. Posso só esclarecer uma Sim. coisa? Faz favor. Eu acho que houve aqui um equívoco. Em primeiro lugar, eu não falei deste governo de ser de direita, acho que nem referi. Seria incapaz de referir essa expressão, nomeadamente com a carga fiscal que temos. Estou completamente de acordo com a tua observação. E em segundo lugar, o grande mérito que eu acho que tive, e tenho que dar a este governo, foi uma capacidade de resistência a esperar que o BCE começasse a ligar a impressora. Difícil, como nós sabemos, não é? Com as tensões que existiram e nesse aspecto a estabilidade política foi um mérito. É pouco, reformas estruturais. Confesso que não tenho essa ilusão, nomeadamente na reforma estrutural do Estado. Portanto, também nesse aspecto estamos completamente de acordo. Há uma distinção para o caso grego que, não tendo resistido, também sentiu os efeitos dos mercados na sua dívida. Portanto, também, quer dizer, não só não resistiu, como elegeu um partido extremista. Sim. Portanto, isto não é só do governo, vamos lá ver, é também do povo português. Quando se diz que o povo português é muito apático, enfim, o povo português, isso é um dos méritos que tem, não é ser apático, é um povo que, enfim, que se faz à vida, quer dizer, sai de Portugal se for necessário e não perde muito tempo a lamentar-se nesse aspecto e, portanto, e preza muito a paz social. Isso tem coisas boas e tem coisas más, mas eu acho que neste aspecto é uma coisa boa, portanto. A última sondagem por cá dá um aumento da abstenção, dá também alguma vitória para o Partido Socialista, ainda que se estreita aqui a diferença para a coligação. O que é facto é que aumenta a abstenção e nenhum dos partidos está a capitalizar este descontentamento. Isto é o resultado das políticas de China, que não há alternativa? É também, obviamente, que muitas pessoas, nas quais às vezes eu me incluo, espero conseguir decidir-me até 4 de enfim, outubro, que o verão provavelmente. seja produtivo nesse aspecto. Bom conselheiro é que Ainda as dizia o pessoas de Presidente direita... que não queria que se resolvesse na praia a campanha eleitoral. Pois, às vezes resolve-se, dá para pensar um bocadinho mais sobre as coisas, mas de facto há muitas pessoas que não têm nenhuma identificação. Quando nós vemos o PSD, assim, quer dizer, o que é o PSD hoje em dia? Onde é que se situa? É nos empresários, na classe média, enfim, quer dizer, não conseguimos ter uma ideia. O CDS é o Partido do Contribuinte, só se for para nos rirmos todos muito. O Partido Socialista é o quê também ainda? Tinha uma liderança supostamente fresca que não conseguiu aproveitar esta frescura. Os outros partidos ditos de esquerda, quer dizer, nem sequer conseguem organizar-se para ter... Portanto, Portugal está neste momento, na minha opinião, sem... eu não quero ser excessivo, mas sem partidos no sentido... sem que as pessoas possam, com clareza, definir uma tendência partidária. E, portanto, depois a crise
Depois esta questão de que é assim porque tem que ser, e também esta questão da Grécia, de facto, que alguns mais esperançosos achavam que vai haver aqui um ar fresco, e nós percebemos que de facto não há ar fresco nenhum, portanto aquelas pessoas que tinham aquele ar fresco dizem, agora de repente Ficou mais pesado. Ficar com... Portanto isto tudo é natural, obviamente que a abstenção, a imprevisibilidade do próximo ato eleitoral é total, na minha opinião é total. Há uns tempos pensámos que é impensável o Partido Socialista não ganhar, mas de repente um ex-primeiro-ministro vai preso. Não sabemos qual é o efeito de um caso de justiça tem no espectro político. E, portanto, há todos estes efeitos. Portanto, eu não arrisco dar nenhum resultado eleitoral. Tudo aponta para um pantanozinho, ou um pantanozão político nos próximos tempos. E aí nós vamos ver se de facto precisamos de um governo estável ou não, ou se o BCE continuará a fazer o seu caminho. Porque, de facto, o governo tenta aproveitar-se um bocadinho bom, como veem, nós estamos a sair da crise, fizemos reformas fantásticas e por isso... Podia-nos ter acontecido o que aconteceu à Grécia, aquela cultura do medo. E, de facto, eu sou daqueles que dizem, muito bem, vocês têm o mérito de ter resistido, mas é o BCE. É mesmo o BCE. E, portanto, até quando? Não sabemos. E, portanto, é assim. Faz parte da imprevisibilidade dos sistemas, enfim, das democracias, desde logo. Olhamos para outro caso, este nacional, a venda da TAP, João, que liga com o que o Francisco acabou de dizer, mas já lá vamos. Que acabou por dar-se um passo importante, escolheu-se um comprador, mas depois disso fica-se a saber que o Banco Público do Brasil, o BNDES, vai ser o grande criador da TAP e mais alguns detalhes que se prendiam com a dívida que são conhecidos só depois do negócio já estar feito. Exigia-se mais transparência no negócio como a venda da TAP ou não? Eventualmente sim, e admito que algumas das coisas, se forem qualificáveis como, enfim, fraude à lei, se é que é esse o termo que posso utilizar aqui, possam colocar em crise o próprio negócio. Não daquilo que li até agora e do que eu vi, não vejo que a coisa seja de molde a pôr em crise o negócio. Mas no plano político? No plano político, eu penso que tão mal esteve o governo como esteve a oposição. Penso que o governo esteve mal em forçar a privatização nos últimos meses da sua governação, porque quer se queira, quer não, a TAP é um caso nacional, é uma história de amor, em certo sentido. E, portanto, provavelmente tentaria buscar algum consenso. Nestes últimos meses seria muito difícil. E, de facto, a TAP é um peso muito grande na nossa economia. E isto liga-se ao que o Francisco dizia. Porquê? Porque o refrescar de ares que por aí vem, e designadamente a falta de credibilidade com que as pessoas se deparam e a dificuldade em identificarem-se com as lideranças políticas tem muito que ver. Eu não estranho que aumente a abstenção quando algum eleitorado do centro, determinado a não votar neste governo e a votar em alguém que, em teoria, seria, apesar de tudo, sensato e responsável, vem para a praça pública dizer que não compreende como é que se vende a TAP por meio de Jorge Jesus. Isto é de uma pobreza franciscana em termos lógicos, e qualquer pessoa que saiba fazer contas, e os portugueses sabem fazer contas, aprenderam percebem muito bem que não é a mesma coisa vender por 10 milhões uma coisa que não tem dívidas, ou vender por 10 milhões uma coisa que tem 500 milhões de dívidas, ou lá o que é. Portanto, isto foi um grande negócio, quer se queira, quer não, porque vimos-nos livres de uma carga terrível de dívida que se vai embora e agora vai atormentar privados que eventualmente farão dela outra coisa qualquer, vão se refinanciar, vão pegar na TAP e vão para lá dar dinheiro, o que for, não sei. O que me importa enquanto contribuinte é que o meu dinheiro já não é para aquilo. É para outra coisa qualquer, que muito provavelmente será mais útil ao resto da população que não estar a financiar a compra de Airbus A350 XWE, que aliás são excelentes aviões. Mas, adiante, isto para dizer que não me preocupa muito onde é que os privados se vão refinanciar para reestruturar a dívida, para pôr a TAP a ganhar dinheiro, preocupa-me mais a chicana política que foi feita à volta disto. Os negócios, quando são bem feitos, quando têm transparência ou falta de transparência, há advogados, há tribunais, há juízes, tudo isso se resolve. Penso que termos, apesar de tudo, uma TAP, ainda com uma certa parcela de participação do Estado português, mas sobretudo
sem aquela carga de dívida monstruosa que possuía, tendo essa canga saído das costas dos contribuintes portugueses, eu acho isso sim é ar fresco. Francisco, o Partido Socialista ameaça reverter o negócio e alegar o interesse nacional porque estará previsto naquilo que foi o caderno de encargos. É disso que estamos a falar, de interesse nacional. Como é que olhaste para este negócio? Eu não consigo conceber essa questão. Eu, se fosse o Partido Socialista, estaria agradecido por terem resolvido este problema. Se calhar, no fundo, está. Pois não sei, eu às vezes espanto-me, não sei porquê, com estas coisas da política, porque de facto não consigo conceber isso em nenhum ponto de vista, quer dizer, nem no ponto de vista jurídico, nem no ponto de vista de uma economia. Eu posso discutir se a privatização foi, e nos tribunais, onde quer que seja, foi mais ou menos transparente, se respeitou as regras ou não respeitou. Agora, de facto, não consigo perceber isso e portanto, há tantas coisas, tantas empresas, que ao dia de hoje poderia conceber que o Partido Socialista se, entre aspas, se revoltasse. Eletricidade, enfim, até as águas que ainda não estão todas, mas não sei quantas empresas que foram privatizadas antes da TAP, e a TAP, de facto, é uma questão de mercado, quer dizer, é do mercado, do próprio mercado da aviação e da situação da empresa. A verdade é que ela não é assim tão apetecível porque não houve uma lista de candidatos à compra, quer dizer, da TAP. Isto seria das duas uma, quer dizer, ou o Estado português ia estar a sustentar a TAP à séria e pronto, punha no seu core business o negócio da aviação. Não pode estar impedida, aliás, pelas regras Obviamente está europeias. impedida. Quer dizer, a TAP, que tem ótimas coisas e enfim, que tem excelentes funcionários, se calhar um bocadinho a mais, mas que basta entrar num avião e percebe-se que está a apodrecer, só no fundo consegue ir para cima com dinheiro. Portanto, alguém tem que lá pôr dinheiro. E eu, sinceramente, eu não sei se são 10 milhões, se é 1 euro, se valia... Obviamente que aquela história de metade do Jorge Jesus... O Jorge Jesus tinha uma dívida, mas dívida de gratidão ao Benfica, mas não tinha mais nenhuma dívida para além disso. Portanto, não é um discurso razoável. Eu não consigo, não estou sequer a perceber qual é sequer a questão ideológica no meio disto tudo. Porque eu não vejo os portugueses... o português normal, classe média que viaja, vai na EasyJet, vai àqueles sites e vê qual é que é o mais barato e qual é que chega. E a TAP tem que entrar nesse mercado assim. A TAP não há outra forma, na minha opinião, de sobreviver. Portanto, os portugueses não estão preocupados com a TAP. Se calhar os familiares de pessoas da TAP estão preocupadas com a TAP. Eu tenho um familiar na TAP, um irmão, e portanto tenho essa preocupação. Mas de facto, perante as opções, eu acho que esta da privatização é de facto a melhor e muito me satisfaz de ter um consórcio que me parece credível. E eu às vezes vejo chamarem testa de ferro a Humberto Pedrosa, que é só um dos grandes empresários portugueses, nomeadamente na área dos transportes, e uma pessoa que não me parece que tenha sequer perfil para ser testa de ferro, o que quer que seja. Simplesmente, obviamente, se calhar aparece porque tem que estar pelas regras, enfim, mas isso não significa que seja um testa de ferro, é uma pessoa, é um parceiro. Quer dizer, como é que uma parceria pode ser configurada nesses termos? Portanto, eu tenho ouvido e visto coisas sobre este negócio que a minha, de facto, se fosse do Partido Socialista, dizia-me, bom, muito bem, vamos também envolver-nos nisto porque é um problema que temos que resolver. E não. É um discurso político que, na minha opinião, prejudica o Partido Socialista porque é ilógico e irracional. E as pessoas percebem isso. Aquele centro de pessoas que decidem as decisões percebem estas coisas e depois, de facto, aquela conversa do medo, depois vêm eles e vão fazer as autoestradas e vêm outra vez aqueles gastos sumptuosos. As pessoas com o recurso fácil do governo assustam-se e não vêem uma alternativa lógica, racional e razoável em determinadas coisas e, portanto, o Partido Socialista arrisca-se a perder. Portanto, é o comentário que eu tenho sobre o assunto, lamento imenso, e espero que a TAP possa ser uma TAP robusta e acho que tem algumas condições para isso a partir de agora. Espero que sim. Sinceramente, é isso que eu espero. Mas, senhores, muito obrigada pelo comentário. João Espanha e Francisco Proença de Carvalho, o comentário no Hora Económico.